Boa noite a todos e a todas, né? Hoje nós estamos assim com o público um pouco prejudicado em função das manifestações que estão ocorrendo no centro. Nós temos mais de 70 pessoas inscritas ali já com o diploma pronto para o evento, mas parece que elas estão com dificuldade de chegar. Então nós vamos dando início para não atrasar muito. E eu preciso agradecer, né, a presença do nosso convidado, professor Vieira, agradecer os nossos conselheiros, estão aqui o vice-presidente, o Pedro Paulo Petersen, o economista Leonardo Pontes, que também é nosso conselheiro, e se eu me esqueci de algum conselheiro ou ex-conselheiro que esteja aqui presente, por favor, podia se apresentar. Agradecer a economista Eulália Alvarenga, que coordena em Minas a Auditoria Cidadã da Dívida, e agradecer aos economistas, aos professores, aos alunos e aos demais presentes. O tema nosso, a Petrobras e a política energética do Brasil, é um tema extremamente amplo. Ele permite leituras de ângulos muito diferentes. A Petrobras, desde a sua fundação, ela esteve no centro da discussão política do Brasil, né? Desde os anos 40, ainda na Constituição de 46, né? No governo do Eurico Gaspar Dutra, era previsto que a Petrobras dividisse com o capital internacional, né, uma futura Petrobras. Petrobras ainda não existia, ela é de 53, né, mas naquela Constituição já estava previsto que a Petrobras dividisse o mercado brasileiro de exploração do petróleo e derivados com o capital privado, e nesse caso seria o capital internacional, porque não havia empresas no Brasil com tecnologia suficiente para isso. Mas essa não era uma vertente majoritária, digamos assim. Isso entrou na Constituição de 46 pelo perfil daquele Congresso. Mas a sociedade como um todo, a academia particularmente, tinha posições muito diferentes, né? Ainda sob o forte impacto do discurso nacionalista, do governo Vargas, de 30 a 45, e depois o Vargas é reeleito em 1950, vem à tona na sociedade uma campanha de defesa de uma empresa brasileira monopólio, né, com o nome de Petrobras. Então, iniciou-se uma campanha nacional com forte participação, inclusive, da UNE, né? Dentre outras instituições. Eu me lembro da UNE porque eu quero citar aqui um fato, mas uma campanha chamada O Petróleo é Nosso. Essa campanha ela é emblemática para a história do Brasil, porque aquilo que parecia um conjunto de idealistas acabou se tornando uma das maiores empresas do mundo, né? Em sua área, se eu não me engano, ela está em primeiro lugar, é isso mesmo? Em sua área é a primeira do mundo. Então, a gente vê que essas lutas não são em vão, não é? E eu queria mencionar da UNE, porque nós temos ali na Praça Afonso Arinos, as pessoas passam para lá, passam para cá e não percebem que tem uma pequena torre de petróleo ali. Alguém já viu? Em frente ali à Faculdade de Direito. Aquilo ali foi colocado da UNE na época da campanha do Petróleo é Nosso. É uma referência àquele momento do Brasil e tudo, que acabou sendo tão importante. Bom, a Petrobras ela é tão importante que ela é destacada na Carta Testamento do Vargas, né? Um documento emocionado, um documento, né, definitivo para os rumos da política brasileira, e a Petrobras está lá como um dos orgulhos que, né, quando ele se mata, ele deixa aquela carta testamento e está lá a referência à criação da Petrobras. Agora, de 1953 até 1997,
a Petrobras detinha era uma empresa estatal, né? E em 97, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, um percentual importante foi colocado para a venda ao capital privado, né? O Estado ainda detém a maioria das ações, mas houve uma parceria com o capital privado. E a Petrobras não deixou de ter um papel econômico e político muito importante no Brasil. Tanto é que ela está hoje no centro do debate, né? Por várias razões, inclusive a questão da corrupção. O fato de que a Petrobras, pela sua dimensão, tanto econômica quanto política, pela capacidade dela contribuir para as políticas econômicas do governo fazer política econômica através da Petrobras, a Petrobras acabou se tornando objeto de uma luta político-partidária, aparecendo vários problemas que estão vindo à tona, né? Todos os dias a gente está vendo e tudo, mas eu pessoalmente não gostaria de descolar essa discussão dos motivos que a Petrobras está aparecendo tanto na imprensa. Eu não gostaria de descolar da descoberta do pré-sal, porque o pré-sal tem uma importância estratégica de tal ordem que os interesses se multiplicam para além do jogo partidário interno, né? A exploração do pré-sal se tornou um objeto de interesse internacional, com certeza. Então, são muitos ângulos, né, muitos aspectos que podem ser explorados numa discussão sobre a Petrobras. Nós não temos condição de esgotá-los aqui, obviamente. Mas o que a gente vê, sobretudo na grande mídia, diversos grupos sociais se manifestam sobre a Petrobras. A gente vê economistas falando, a gente vê diretores da empresa, jornalistas que se consideram economistas, né? A gente vê os empresários falando sobre isso, mas tem pouco espaço nessa grande mídia a opinião dos trabalhadores da Petrobras. Sinceramente, eu vi pouquíssima coisa disso, e isso é uma coisa que vinha me incomodando, a gente conversando aqui dentro do Conselho e tudo. Então, a discussão sobre a Petrobras, ela com certeza terá de ser desdobrada em outros momentos, com outras leituras sobre o problema. Mas para esta noite, nós escolhemos convidar um diretor da Federação Única dos Petroleiros, tá certo? Eu vou ler aqui um pedacinho do currículo dele, se vocês me permitem. Ele é químico, foi técnico de operação na refinaria de Capuava, em Mauá, São Paulo. Nos anos 90, foi presidente do Sindicato dos Petroleiros de Mauá. No ano 2000, tornou-se o primeiro coordenador do Sindicato Unificado do Estado de São Paulo. Foi diretor da Confederação Nacional do Ramo Químico e, de 2009 a 2014, foi coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros, entidade que representa mais de 150 mil trabalhadores petroleiros no Brasil. Atualmente, está à frente da Secretaria de Relações Internacionais e Movimentos Sociais da Federação Única dos Petroleiros. Então, gostaria de convidar o senhor João Antônio de Moraes, por favor. Bom, queria, na pessoa do seu presidente, Antônio de Pádua, agradecer o convite por parte do Corecon Minas Gerais, dizer que, para nós, a Federação Única dos Petroleiros, estar em Minas Gerais é sempre um prazer. Eu sou um admirador do jeito mineiro de ser,
da maneira de fazer política nesse Estado. Então, portanto, estar aqui é objeto, primeiramente, de muito prazer, do convívio do povo mineiro. Depois, também pelo reconhecimento por parte do Corecon Minas, a nossa entidade, a Federação Única dos Petroleiros, e a representação que nós temos. A FUP, temos o orgulho de dizer que sempre que se discutiu energia no Brasil, nós tínhamos algo a dizer, tínhamos opinião. Estivemos à frente de todas as lutas em defesa dos recursos naturais do nosso país, desde a nossa fundação, assim como a nossa categoria, a categoria petroleira, só não esteve presente na campanha do Petróleo é Nosso, porque ainda não existiam petroleiros no Brasil. Mas de lá para cá, todas as vezes que esse tema teve em debate, a gente se somou ao povo brasileiro nos mais nobres interesses da nossa gente. E não poderia ser diferente num momento como esse momento difícil que nós estamos atravessando. Eu pensei realmente em fazer uma pequena apresentação, acho que sempre no calor do debate é melhor para a gente poder aprofundar os temas, mas de qualquer maneira uma rápida passada nos seguintes temas. Pensei a gente conversar um pouco. Primeiro sobre o que é o petróleo, a matriz energética, a importância dele para a sociedade moderna. Aí também num diálogo direto com a geopolítica do petróleo no mundo. Um pouco da nossa história, até que o nosso presidente aqui já tratou um pouco, né? A gente só vai apontar um pouquinho mais. Um pouco do que representa o pré-sal para a nossa economia e as possibilidades para o nosso país, um pouco dos modelos de exploração, concessão e partilha, os modelos em vigor no Brasil, né? Um pouco do desenvolvimento se utilizando desse recurso, principalmente através do conteúdo local, uma política adotada a partir da descoberta do pré-sal, e um pouco da situação atual, Petrobras hoje, um pouco da Lava Jato. Então eu pensei basicamente nesses 6 pontos a serem abordados, e depois o que mais interessar a vocês no debate, depois a gente pode aprofundar. Pode ser assim, Antônio? Bom, então, me perdoem aqueles que já dominam um pouco o mas acho que é sempre melhor a gente errar pelo exagero, né, pela simplicidade na abordagem, do que ao contrário, do que a gente tratar profundamente e aqueles que de repente não têm ideia não ficarem sem saber, né? Porque a gente tende a achar o petróleo meramente como a gasolina, o óleo diesel, e é um pouco mais do que isso, né? O petróleo ele é hoje mais de 50% da matriz energética mundial. Mesmo o Brasil, que tem uma matriz energética um pouco diferente, uma matriz melhor, graças à presença das nossas hidrelétricas, mas também ao nosso álcool, ao nosso biodiesel, nós temos praticamente a matriz energética mais limpa do planeta. E mesmo no Brasil, o petróleo ainda é 40% da matriz energética brasileira, mais de 40% na verdade, né? O petróleo ele é responsável por 90% de tudo que se move no mundo. Seguramente não estaríamos aqui sem a presença do petróleo. Então, mais do que energia, o petróleo ainda é responsável por mais de 3.000 produtos na vida moderna, que vai desde o material para construção, os remédios, costumo dizer a cadeira que a gente senta, o sapato que a gente calça, a roupa que a gente veste. Em suma, não poderíamos imaginar a vida no planeta hoje sem o petróleo, nessa magnitude toda que ele toma. É verdade que uma fonte de energia não renovável, uma fonte suja, costumo até brincar, Antônio, que eu tenho minhas mãos sujas porque sustento a minha família dessa energia que polui o mundo, né? Mas uma energia absolutamente fundamental. Aproveito também para compartilhar com vocês que eu sou trabalhador da Petrobras, concursado há 30 anos. Dos 19 sindicatos de petróleo e petroquímico que tem no Brasil, 14 sindicatos são filiados à Federação Única dos Petroleiros, que é a principal representação até por isso, né? E 5 sindicatos são organizados num outro agrupamento político, né? Continuando o debate da importância do petróleo, graças a toda essa importância que eu mencionava, desde a invenção do motor à explosão, que o petróleo é disputado no mundo com muita veemência, né, para ser simplista, né? Eu costumo dizer que a cada 10 guerras no mundo, 11 é por causa de petróleo, né? Alguns poucos talvez acreditem que Bush foi buscar as armas de destruição em massa
em Bagdá. A história é um pouco diferente disso, né? Tanto no aspecto da energia, a disputa pelas imensas reservas existentes no Iraque. Aliás, aqui um registro também que um dos maiores campos já descobertos no Iraque foi descoberto pela nossa Braspetro, né? Mas, acima de tudo, também por uma questão econômica importante, que Saddam Hussein ameaçava transformar os petrodólares do Iraque em petroeuros, o que certamente balançaria o controle da economia mundial por parte dos Estados Unidos. Vocês podem aprofundar isso, acredito que o público de economistas pode aprofundar isso melhor do que eu, mas certamente isso também teve um peso importante naquela disputa. Assim como também a ocupação do Afeganistão teve um caráter importante no aspecto da disputa da geopolítica ali, da logística de petróleo no Oriente Médio. Então, portanto, também controlar aquela área é absolutamente fundamental. Assim como hoje também vivemos, não dá para falar de tudo isso sem a gente olhar um pouco, vamos aprofundar mais lá na frente, a questão do preço do barril do petróleo hoje, né, que tem um diálogo importante sobre a crise que a gente está enfrentando, mas também é uma disputa de poder em cima da importância que assume a Rússia como abastecedora de energia na Europa, né? Então é um pouco tudo isso que está nesse debate. O povo brasileiro, na década de 30 e na década de 40 e 50, na campanha do Petróleo é Nosso, numa época em que nós não tínhamos sequer petróleo, o povo brasileiro tomou o destino nas próprias mãos, e nessa campanha mencionada aqui pelo nosso presidente, que varreu as ruas e praças do nosso país por mais de 7 anos e forçou Getúlio Vargas a assinar a Lei 2004, que estabeleceu o monopólio estatal do petróleo e criou a Petrobras. Então foi uma campanha que veio do povo. Foi o povo que se constituiu quando ainda não existia petróleo. Ao contrário disso, até recebemos aqui técnicos americanos, na época um geólogo conhecido por Mr. Link, que varreu o Brasil e depois de um ano correndo o Brasil inteiro, chegou e disse: não se preocupem com essa história de criar empresa de petróleo, que aqui não tem petróleo. Dizia ele naquela época. Mas o povo brasileiro foi muito sagaz e realmente se organizou, se mobilizou. Dizem que não havia praticamente um município no nosso país que não tinha um centro de estudo do petróleo para poder debater esse temário e levar a criação da Petrobras naquela época. Nesse sentido, novamente, eu elogio aqui a iniciativa do Corecon, porque você não consegue defender algo que você não conhece. Então é absolutamente fundamental que a gente conheça um pouco desse debate, e vamos ver mais um pouco quando a gente for abordar aqui o ponto do pré-sal, que hoje, mais do que o debate da soberania energética, que foi o que norteou os nossos pais e os nossos avós na campanha do Petróleo é Nosso, hoje ele também é um debate econômico muito importante, que naquela época ainda não era, mais um debate de soberania energética. Então, um pouco isso que permeou essa disputa. Quando estabelecemos o monopólio estatal do petróleo, nós colocamos um arco diferencial na possibilidade do nosso país nessa área, né, nos estruturando para poder encarar o mundo nesse debate. Foi mencionado aqui na mesa que o petróleo estava presente na Carta Testamento de Getúlio Vargas, absolutamente verdadeiro. Na época, se formou um verdadeiro cerco a Vargas com a acusação de que ele estaria mergulhado num mar de lama, mas, na verdade, o petróleo já estava presente naquela disputa, né? Apesar de não termos a matéria-prima, mas nós tínhamos uma coisa fundamental nessa área, o mercado. No mercado, na época, é muito melhor do que temos hoje, mas um mercado importante e disputado no mundo. Também não por acaso, o último decreto assinado pelo presidente constitucional João Goulart foi o decreto de encampação e estatização das refinarias privadas em 1963, após uma luta dos trabalhadores petroleiros, da onde eu venho, inclusive, lá na região do ABC Paulista. Nós tínhamos na época lá a maior refinaria do país, que hoje é uma das menores, a refinaria, inclusive, onde eu sou lotado, que pertencia à iniciativa privada. Tinha mais outras refinarias privadas em Manaus, tinha uma no Rio Grande do Sul, e nós puxamos uma greve lá em 63 dos petroleiros lá, exigindo a encampação das refinarias privadas por João Goulart. E o João Goulart assinou o decreto encampando as refinarias. Assinou o decreto, depois foi deposto. E o primeiro decreto, assinado pelo gerente Castelo Branco, me perdoem o trocadilho, mas para ser presidente tem que ser eleito, né? Quando é indicado, é gerente. Então, o primeiro decreto assinado pelo gerente Castelo Branco foi a devolução das refinarias para a iniciativa privada.
Então, mesmo no nosso país, vocês percebem como petróleo e política esteve intimamente ligado em vários momentos da nossa história. Em vários momentos, né? E a imprensa sempre desempenhando um papel importante nisso. Tive a oportunidade de fazer parte de uma banca examinadora em 1995, que tratava como foi abordada a Petrobras nos editoriais do Estadão. Naquela época, 40 anos de Petrobras. Nos seus 40 anos, não teve sequer um editorial do Estadão que reconhecia o valor da Petrobras e a capacidade do povo brasileiro de atuar numa área tão estratégica, tão delicada, que exige investimentos e conhecimento técnico, conforme a gente vai ver um pouquinho mais lá no debate do pré-sal. Então, sempre esses agrupamentos que levaram Getúlio ao suicídio e que levaram à deposição de João Goulart se mobilizaram e se organizaram contra o povo brasileiro e contra a Petrobras. Porque a Petrobras é uma representação importante da capacidade da nossa gente, tanto de travar a luta política, mas também como de atuar nessa área, né? Aí chegamos ao debate do pré-sal. Bom, a Petrobras vinha, já foi mencionado, Fernando Henrique não privatizou a Petrobras, porque o povo brasileiro, tendo à frente os petroleiros, se mobilizou, lutou contra, então foram privatizados todo o Parque Siderúrgico Nacional, foram privatizadas a Telebrás, mas na Petrobras não chegou a privatizar, porque o povo brasileiro resistiu, e ele foi obrigado a assumir um compromisso de que não privatizaria a Petrobras, mas ele vendeu meia Petrobras, e vendeu meia Petrobras, colocando na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Londres, que inclusive dialoga diretamente para os problemas que a gente vive hoje. Vamos ver lá na frente por quê, né? Efetivamente ele fez isso e passou a par e passo reduzir o papel da empresa, vender ativos da Petrobras, reduzir o número de trabalhadores e esvaziando a Petrobras ao longo dos 8 anos do governo Fernando Henrique. Então, quando o Fernando Henrique assume em 95, nós tínhamos 60 mil trabalhadores na Petrobras. Um dos primeiros passos dele foi descumprir um acordo que nós tínhamos firmado em 94. E já atacando os petroleiros com uma mensagem clara que buscava fazer com os petroleiros no Brasil o que fez Thatcher na Inglaterra com os mineiros e o que fez Reagan nos Estados Unidos com os transportadores. Isso é, tentar derrotar a espinha dorsal do movimento operário e assim empurrar o projeto neoliberal sem resistência no nosso país. Não teve aqui no Brasil o mesmo êxito que teve Thatcher na Inglaterra, mas efetivamente ele tentou e colocou meia Petrobras à venda, né? Inclusive com esse papel de colocar as ações na Bolsa de Nova York, que certamente tem impacto até os dias atuais, uma vez que não foi revertido. Bom, até isso de 95 até 2002, passamos por isso. Nós chegamos em 2002 com pouco mais de 30 mil trabalhadores na Petrobras. Então, reduziu de 60 para 30 mil. Né? Foi isso que ele fez durante os seus 8 anos. E os investimentos foram extremamente reduzidos. Né? A Petrobras vinha realmente numa derrocada. Até que, em 2002, o povo brasileiro, mais uma vez, toma o destino nas próprias mãos e elege um presidente com uma plataforma diferente daquilo, apesar das dificuldades da correlação de forças no Congresso Nacional, mas eleger um novo presidente em 2002 deu ao Brasil um patamar diferenciado e foi retomado os investimentos na Petrobras a partir de 2003. E em 2006, a Petrobras perfurou um poço no litoral do Rio de Janeiro, que confirmou o que já apontavam os nossos geólogos. Vou pedir licença para pegar um pouquinho de água aqui, gente. Mesmo vai servir? Eu posso servir? Os nossos geólogos já apontavam há mais de 20 anos a possibilidade da existência de condições geológicas apropriadas para uma grande reserva no nosso litoral, condições geológicas para alojar o petróleo numa área, numa extensa camada de sal, abaixo de uma extensa camada de sal, já chamada de pré-sal naquela época. Então, isso já era apontado há mais de 20 anos nos estudos. Mas, efetivamente, nós não reuníamos condições tecnológicas para poder chegar a esse petróleo. Porque, por mais que você avance nos estudos
numa área petrolífera, você vai avançando nas técnicas de sísmica, nos estudos geológicos, mas você só tem certeza da existência de uma reserva quando você perfura o poço. E esse poço perfurado em 2006 custou à Petrobras 200 milhões de dólares. Dinheiro que nenhuma empresa privada faria um investimento desse tipo. Então, em 2006, ao ser perfurado esse poço, confirmou-se aquilo que os geólogos da Petrobras já apontavam e vinham desenvolvendo. E de lá para cá, nós fomos desenvolvendo a tecnologia para poder produzir nessa área, uma vez que as dificuldades são enormes. Aliás, um parênteses aqui, por que o nome pré-sal? Porque o geólogo ele vê a terra de dentro para fora. Para nós seria a área pós-sal, né? Porque está a 5.000 metros de lâmina d'água, mais 2.000 metros de sal, depois que vem o petróleo, né? Então, para nós, cidadãos comuns, seria pós-sal, mas para o geólogo, ele vê a terra ao contrário. E o interessante dessa área é que essa província ela foi formada há 150 milhões de anos, quando a Terra ainda era a Pangeia, os continentes ainda estavam unidos. Havia aqui na América do Sul um imenso lago salgado que soterrou uma quantidade grande após passar por um período de ressecamento, aquecimento da terra e ressecamento desse lado, soterrou uma grande quantidade de matéria orgânica que deu origem ao pré-sal que ficou soterrado debaixo desse sal que concentrou ali, né? O petróleo que a gente produz hoje, inclusive na Bacia de Campos, é um petróleo que vazou dessa área e foi se alojar em rochas em patamares superiores do nosso subsolo. Mas ao vazar, ele foi degradado e constituiu cadeias carbônicas maiores, portanto um petróleo de uma qualidade inferior a esse petróleo que ficou guardado debaixo da camada de sal e preservou daí um petróleo de uma qualidade muito superior ao que nós produzimos hoje, né? Portanto, o que é um petróleo de uma qualidade superior? É um petróleo que produza mais os derivados mais caros, mais gasolina, mais gás, o que a humanidade precisa mais. O petróleo mais barato é o petróleo mais viscoso, que produz mais óleo combustível, mais asfalto, portanto tem menos valor no mercado. O pré-sal ele teve essa característica. Como ficou preservado lá, ele manteve uma característica muito boa. E essa reserva do pré-sal, amigos e amigas, ela corresponde à maior reserva petrolífera descoberta no mundo nos últimos 30 anos. Uma reserva que os pessimistas falam em 80 bilhões de barris e os otimistas falam em 300 bilhões de barris. Qualquer uma das duas cifras coloca o Brasil entre as 5 nações mais importantes detentoras de reservas de petróleo do mundo. Qualquer uma das duas cifras. Então, acertadamente foi mencionado aqui, imaginem vocês a disputa que se trava nessa questão. As nações mais desenvolvidas, na sua imensa maioria, não têm reservas ou têm as suas reservas em decadência. O petróleo tem uma característica, nos anos 70, nós tínhamos 90% das reservas de petróleo do mundo estavam na mão das conhecidas majors, as grandes empresas, notadamente empresas americanas que dominam essa área, empresas privadas, detinham cerca de 90% das reservas mundiais. De lá para cá, essa situação veio mudando, com exceção do Brasil e da América do Sul, que teve processo de privatizações importante aqui no nosso continente também, que transferiu controle de petróleo para empresas estrangeiras. O mundo caminhou no sentido contrário, principalmente no Oriente Médio. Então, hoje, a realidade que nós encontramos é que mais de 90% das reservas petrolíferas do mundo estão na mão de empresas nacionais, empresas ou 100% nacionais, ou empresas estatais como a Petrobras, né? Essa que é a realidade hoje. Então, as grandes empresas no mundo hoje não têm reservas, empresas privadas. Então, dá para ter uma ideia da disputa que se girou em torno desse tempo. Bom, quando confirma a existência do pré-sal, nós estávamos sobre a égide da Lei das Concessões instituída no Brasil por Fernando Henrique após a quebra do monopólio em 95, 97. Essa Lei das Concessões brasileiras, que ainda está em vigor nas áreas fora do pré-sal, essa lei é uma das piores leis do mundo.
que fragiliza completamente a nossa soberania energética e a nossa economia, né? Por que consideramos das piores leis do mundo? Porque por essa lei, apesar da Constituição prever o monopólio do Estado sobre a reserva, a lei 9478, colocada pelos tucanos, ela diz o seguinte: o petróleo pertence ao povo enquanto está debaixo da terra. Quando a empresa vai para o leilão, disputa e ganha, oferece 30 dinheiros para o governo e fica com a área, perfura o poço e começa a produzir, ela é dona do petróleo e faz com ele o que ela quiser. Essa é a lei das concessões, daí que nós falamos que nós ficamos com o monopólio da rocha vazia, né? Como o petróleo debaixo da terra não tem nenhum valor, é isso que pertence ao povo brasileiro, o petróleo enquanto está lá de baixo. Quando tira, pertence à empresa que tirar. A partir de 97. Então, ao se confirmar a existência do pré-sal em 2006, o presidente Lula constitui um grupo interministerial e pede para avaliar uma proposta de alteração do nosso marco regulatório devido à confirmação da existência do pré-sal. Nós, da Federação Única dos Petroleiros, também nos organizamos com as centrais sindicais, com os movimentos sociais brasileiros, fizemos 3 grandes plenárias nacionais, em Guararema, em São Paulo, lá na Escola Florestan Fernandes do MST, e apresentamos a proposta do movimento social brasileiro para a mudança da lei. E chegamos antes do governo no Congresso Nacional, através de 20 deputados do campo progressistas, vários senadores, numa frente que apresentamos as propostas e fomos para o debate no Congresso. Quando chegou a proposta apresentada pelo governo, para nossa surpresa, a proposta apresentada pelo governo trouxe muita coisa parecida com os debates que nós vínhamos fazendo. Aí consideramos bastante avançada com relação, inclusive, à correlação de forças existentes no Congresso Nacional naquela época. Da nossa parte, a lei que os movimentos sociais brasileiros, e interessante que foi um campo unitário, todas as centrais sindicais, os movimentos, o que nós propusemos? Uma atualização daquela lei de 1953, da campanha do Petróleo é Nosso. Uma atualização em que pontos? Principalmente no ponto da destinação econômica das riquezas, que isso ficou faltando em 53, então a gente já discutia lá a importância de destinar todo o excedente econômico para a resolução dos nossos problemas sociais. Propunhamos também um investimento forte na área de desenvolvimento de novas fontes de energia, buscando a construção de uma energia mais limpa quando o petróleo vier a acabar, né? Então, basicamente, essa é a nossa proposta, resumidamente aqui. E o governo apresentou a proposta da lei da partilha. Pela nossa proposta, a gente buscava, inclusive, rever as privatizações, rever essa venda de ações da Petrobras, e o governo propôs uma lei que passasse a valer nas áreas ainda não leiloadas do pré-sal. Que daquela reserva toda que eu mencionava, 30% já tinha ido a leilão. 70% ainda não. Então, já estava previsto, inclusive, uma rodada naquela época, que o governo suspendeu a rodada, que era, acho que a 8ª rodada, a 9ª rodada de leilão, e pediu para fazer esse estudo, e foi apresentado essa lei depois no Congresso Nacional, que muda completamente a situação da lei das concessões, essa que eu mencionava. Por quê? Pelo modelo de partilha, gente, como é que funciona no modelo de partilha? A empresa vencedora é a empresa que oferecer um percentual maior em óleo para o povo, para o Estado, e não mais a que oferecer simplesmente o dinheiro. Quer dizer, o governo, no leilão, ele estabelece um patamar mínimo do bônus, o chamado bônus, as empresas vão para o leilão e a empresa que oferecer um percentual maior em óleo para o Estado seria a dona da área. Então, ela prevê essa situação, ela prevê a Petrobras como operadora única do pré-sal. Então, os outros grupos econômicos podem investir, mas só quem vai desenvolver a produção e operar as áreas é a Petrobras. Foi previsto também a capitalização da Petrobras para poder dar musculatura à Petrobras, para poder operar numa área muito maior do que ela operava até então, e a constituição do Fundo Social, que o debate que tinha inicialmente era o chamado Fundo Soberano, como tem muitas nações. Conceitos semelhantes, mas de aplicações distintas. Os fundos soberanos, eles foram constituídos para buscar, eu vou pedir para você me avisar quando faltar uns 5 minutos aqui,
para mim não exagerar no tempo, né? Deixar a latinha na mão do sindicalista, pessoal, o negócio vai longe, né? Então, o conceito do Fundo Soberano foi, no final dos anos 70, em meados dos anos 70, a Holanda começou a descobrir reservas crescentes de petróleo e gás no Mar do Norte. E aquelas descobertas teve um afluxo grande de moeda estrangeira na economia holandesa, o que levou a Holanda a um processo de desindustrialização muito forte, que ficou conhecido no mundo como a doença holandesa, graças aos prejuízos causados ao florim, na época, que era a moeda da Holanda na época. Então o mundo conheceu isso ficou conhecido como moeda holandesa, e os países passaram a constituir os chamados fundos soberanos, que se trata do quê? Os países fazem reservas que possibilita manobrar a economia de forma a não ficar refém desse grande afluxo de moeda estrangeira nas economias locais. Era essa a proposta que se discutia também no governo por ocasião da confirmação da existência do pré-sal. O que dizíamos nós dos movimentos sociais? Olha, o Brasil não é a Holanda. O Brasil tem problemas. O maior lastro para a nossa economia é a gente resolver os gargalos sociais, da nossa educação, da nossa saúde, da miséria da nossa gente, em suma. Esse seguramente é o que vai proteger mais a economia nacional. Era essa a proposta que a gente discutia. Quando vem a proposta do governo, veio com um diálogo muito parecido com o nosso, também propondo a destinação social da recurso, o mesmo conceito de fazer a economia, mas destinar o recurso para as áreas sociais também. E aí, no debate que se travou no Congresso Nacional, isso evoluiu ainda mais para o grande debate nacional que aconteceu com relação à destinação dos royalties do pré-sal, que acabou afunilando para a aplicação de 75% dos royalties da área do pré-sal na educação e 25% na saúde. Dos royalties. O fundo, dos royalties do petróleo. O fundo é uma coisa, né? A destinação dos royalties. Não, tem as duas questões. Tem os royalties, a parte dos royalties da União vai direto para o fundo. Mas o debate principal que se travou no Congresso foi com relação aos royalties, aí, porque aí se aplica também a estados e municípios. Essa que é a diferença, né? Então foi um debate muito importante. E qual o grande saldo positivo daquele momento? Que tudo que entrava, e continua acontecendo assim, tudo que entra no Congresso Nacional, agora pior ainda, sobre a batuta do seu Eduardo Cunha, sempre é rebaixado para pior. Então entra pior sobre a nossa ótica, a ótica do povo, dos trabalhadores. Isso é, entra um projeto de uma forma, ele vai mais para a direita. Isso é tradição. Nesse caso, no debate do pré-sal, isso não aconteceu. Nós conseguimos travar um debate pela esquerda e mais nacionalista ao entrarmos com o nosso projeto de lei, que era um projeto mais avançado do que a proposta do governo. Então, a direita que ameaçou se assanhar contra a mudança para o regime de partilha, ficou acuada. Porque ao entrar com o projeto antes, em todas as comissões onde se debatia esse temário, a gente chegava com os movimentos sociais lá, e algumas vezes que eles não quiseram nos ouvir, nós nos mobilizamos, fizemos barulho, e acabamos colocando uma cunha ali, de forma que os 3 projetos apresentados pelo governo, eles passaram praticamente na íntegra. E nesse caso do debate dos royalties, foi até o contrário, né? Porque até avançou mais do que tinha vindo do governo, né? Graças a esse cenário construído na época. Bom, mas já naquela ocasião, apesar da direita ter ficado acuada no debate no Congresso, o que a gente percebia é que não ficaram satisfeitos, né? Tanto é que de lá para cá foi compromisso do Alckmin, foi compromisso do Serra, foi compromisso de Aécio rever o modelo da partilha e voltar para o modelo de concessão. Eles firmaram esses compromissos, claramente, certamente devem ter recebido muito financiamento de campanha por parte das petroleiras internacionais para esse debate. Aí, gente, bom, eu já fui na partilha, agora um pouquinho o debate do desenvolvimento e o conteúdo local, né? Que, conforme a gente tinha mencionado. Depois a gente aprofunda um pouco no debate da Lava Jato, essa questão ainda da disputa para partilha-concessão, né? Bom, um debate igualmente importante que se teve, em paralelo a tudo isso,
foi a importância de que essa imensa reserva do pré-sal fosse utilizada para o desenvolvimento do país. Na época, quando assume Lula em 2003, a Petrobras tinha encomendado 2 plataformas, a P50 e a P51, uma em Singapura e uma no Canadá. Ainda na campanha em 2002, nós levamos lá no comitê de campanha na Vila Mariana a proposta de que essas plataformas fossem fabricadas no Brasil, né? E aquilo foi para a campanha, do então candidato Lula, e um dos primeiros atos dele, ao assumir em 2003, foi cancelar aquelas encomendas em Singapura e no Canadá e determinar a fabricação daquelas plataformas no Brasil. Já naquela ocasião, muitos diziam que o Brasil não teria condições de fazer, que os nossos estaleiros não reuniriam tecnologia para fazer aquelas plataformas. Bom, nós tínhamos em 2002 cerca de 2.000 trabalhadores nos estaleiros brasileiros. Graças a essa política implementada a partir de então, que depois foi para a lei, foi ganhando corpo, nós chegamos em 2014 com 85.000 trabalhadores nos estaleiros brasileiros. 2.000 para 85.000, esse é o número. E o Brasil, que já tinha ocupado ao segundo lugar como armador do mundo, tinha em 2002 praticamente acabado com seus estaleiros. Essas 2.000 pessoas, eu costumo dizer que eram só os vigilantes que tomavam conta do mato que estava crescendo nos nossos estaleiros. Então essa foi uma decisão política muito importante, porque essa indústria, a indústria do petróleo, por exemplo, eu sou um técnico de refinaria, né? A característica de plataforma, refinaria, terminais, são trabalhadores altamente qualificados, um volume de capital de investimento muito alto, mas em número de postos de trabalho muito pouco, né? Aonde é que está o emprego e o desenvolvimento nessa indústria? Está na ponta da cadeia, é na fabricação dos insumos. Por um lado, os estaleiros, a fabricação dos navios, das plataformas, e na outra ponta, a indústria petroquímica e a indústria de transformados plásticos. É ali que gera o emprego. Para exemplificar isso um pouco para vocês, eu costumo pegar o nosso exemplo lá no ABC Paulista, por exemplo. Nós temos cerca de 1.000 trabalhadores na Petrobras, e nós temos cerca de 20.000 trabalhadores na petroquímica e nos transformados plásticos. Então, quer dizer, uma nação que queira, além do controle da soberania energética que eu mencionei aqui no início, mas que queira transformar esse insumo importante em desenvolvimento nacional, não pode pensar em exportar óleo cru. Tem que desenvolver toda a cadeia produtiva e tem que fazer as compras no nosso país, para poder incentivar isso tudo. Então foram medidas que foram sendo tomadas, exigências de conteúdo nacional muito importantes que veio provocando inovações. Assim como também a retomada dos investimentos da Petrobras na indústria petroquímica que tinham acabado, né? Então a Petrobras voltou a participar da petroquímica, que também incentivou novos crescimentos também nessa outra ponta da cadeia. E, curiosamente, é esse debate que já está indo para o espaço com o debate da Operação Lava Jato, né? Quero aqui, antes de aprofundar esse temário, quero deixar muito claro para todos os presentes que, da parte da Federação Única dos Petroleiros, eu costumo dizer que interessa a toda a sociedade brasileira que seja controlado e seja fiscalizado as empresas públicas e particularmente a Petrobras, que é a nossa maior empresa. Mas certamente o segmento da sociedade brasileira que mais interessa essa investigação é a nós, trabalhadores petroleiros, né? Porque afinal de contas é o fruto do nosso trabalho que está sendo levado por alguns mal intencionados, né? Então, para nós é muito claro, fez coisa errada, apura, se comprovou, puna-se os culpados. Mas o que nós estamos assistindo há mais de um ano no nosso país é muito diferente disso. O que nós estamos assistindo é um circo midiático montado, buscando desgastar esse que é o maior agente econômico, que atua num setor estratégico da nossa economia. Lembrando aqui o nosso início, não dá para a gente imaginar que uma nação que não tenha para o petróleo e para a energia um olhar estratégico terá futuro. Não dá para ser meramente um olhar econômico, não se trata disso, não dá para ser dessa forma. Então, quando, durante esse processo da Operação Lava Jato, se criou esse verdadeiro circo midiático,
se está de fato afetando a nossa economia de uma maneira muito contundente. Menos a Petrobras e mais o Brasil, inclusive, e nós vamos ver um pouco porque que dá para dizer que menos a Petrobras, né? Porque a primeira coisa que foi para o espaço foi esse debate do conteúdo local, né? Então, o que nós estamos assistindo é já uma paralisia importante nesse setor, né? Temos dito, se executivos, diretores cometeram erros, apura-se e puna-se eles. Mas o que tem a ver o pedreiro que está lá na obra com o que foi com o mal feito dessas pessoas? Na nossa concepção, nada. Então, qual é o debate que fazemos? Os crimes foram cometidos por pessoas físicas, que as pessoas físicas paguem por eles, mas as instituições há que ser preservadas. Nas novas licitações da Petrobras, as empresas envolvidas na Operação Lava Jato já foram excluídas. Você não cria grandes construtoras como as que estão nessas grandes obras da noite para o dia. Qual o resultado? Já está havendo uma imensa internacionalização desse setor, né? E uma paralisia importante já desse setor. Nós temos, só para pegar o exemplo, o Comperj no Rio de Janeiro, 82% das obras concluídas, 13 bilhões de dólares investidos, e o Comperj está paralisado. 82% construído. A Fafem em Mato Grosso do Sul, 86% construído. Também, e o Brasil precisa de fertilizantes para produzir alimento e alimentar a nossa gente. Está paralisado também. Então, o que nós estamos vendo é de fato isso. Para nós, muito claro, tem problema, vai lá, mas tem que continuar as obras e tem que continuar valendo o conteúdo local. Então, o conteúdo local hoje já está tendo uma dificuldade muito grande de funcionamento em função desses ataques todos. O que passa para toda a sociedade é como se fôssemos 400 mil ladrões na Petrobras. 400 mil, que eu digo, os 85 mil trabalhadores próprios e os mais de 300 mil trabalhadores contratados. É isso que a impressão que as pessoas têm. O ano de 2014, aí falando um pouco da Petrobras hoje, que é o nosso último ponto aqui para depois abrir para o debate, falando um pouco da Petrobras hoje, o ano de 2014 foi um ano bastante atípico e com bastante dificuldade. Eu mencionava aqui para vocês o quanto o preço, comecei a mencionar o quanto o preço do petróleo caiu nos últimos meses no mundo, né? O petróleo chegou a custar $140, chegou a ser comercializado por $140, hoje está sendo comercializado na ordem de $60, né? Então, todas as grandes petroleiras do mundo tiveram grandes problemas em 2014. Ou uma redução, ou prejuízos, ou uma redução muito grande nos seus lucros, em função dos ativos que são lastreados de acordo com o preço do que elas produzem, né? Quer dizer, se o principal produto caiu, o preço enormemente, os ativos caíram e as empresas tiveram grandes dificuldades. Com a Petrobras, isso também não foi diferente, né? Uma queda muito grande, e passamos por uma outra dificuldade, aí oriunda daquelas mudanças promovidas pelos tucanos em 95 e 97, que foi, graças a ter ações na Bolsa de Nova York, a Petrobras tem que... Só um minuto. Tem que ter o seu balanço auditado por auditores independentes, né? No caso da Petrobras atualmente é a PwC, a Price, que tem que auditar o balanço da Petrobras. E a Price, surpreendentemente, assinou o balanço do primeiro, do segundo e do terceiro e se recusou a assinar o balanço do quarto trimestre de 2014 da Petrobras. Eu digo surpreendentemente por quê? Vou falar um pouquinho para vocês da Petrobras para a gente ver por que é surpreendente. Tem 3 coisas importantes para uma empresa de petróleo. Ela tem que ter, primeiro, mercado. A Petrobras tem um mercado de 200 milhões de brasileiros. Ela tem que ter tecnologia. A Petrobras é campeã mundial de produção de petróleo em águas profundas. A cada 4 barris de petróleo que se produz no mundo em águas profundas, um é da Petrobras. 25% da produção mundial em águas profundas. E temos o maior conhecimento nessa área. A empresa tem que ter, tecnologia para produção, tem que ter mercado e tem que ter matéria-prima. A Petrobras tem as 3 coisas. Então,
não dá para imaginar qual a justificativa para um auditor que auditou 2 meses antes da quebra, auditou o Lehman Brothers, 2 meses antes, e fala-se que o Lehman Brothers movimentava quantias de 80, 100 vezes o que poderia fazer. A Price assinou. Ela auditou o balanço da Enron, uma outra grande empresa de energia que quebrou também nos Estados Unidos. E ela, surpreendentemente, se recusou a assinar o balanço da Petrobras, o que levou realmente a dificuldades ainda maiores para a Petrobras do que as demais petroleiras em função disso, né? Bom, esse é um problema que está com página virada, mas os resultados operacionais da Petrobras em 2014 foram dos melhores do mundo, e eu listaria aqui para vocês alguns deles. Em 2014, a Petrobras superou a Exxon como a maior produtora de petróleo do mundo, com capital aberto. Em 2014, nós batemos todos os recordes de refino. Ainda em 2014, nós superamos em 20% a produção do nosso biodiesel, do nosso álcool, através da Petrobras Biocombustíveis. E em 2014, nós recebemos pela 3ª vez o considerado prêmio da indústria do petróleo mundial, o prêmio da OTC, graças à produção do pré-sal. Aquele pré-sal que lá atrás alguns diziam que era devaneio, a imprensa dizia que não sabia nem se ia ser possível produzir. O fato é que, no mundo, uma nova província petrolífera, depois de descoberta, ela leva de cerca de 15 anos para começar a produzir. No pré-sal, nós estamos produzindo em 8 anos. Né? E ele já é responsável hoje por quase 40% do nosso consumo. Né? Então, graças a essa produção e desenvolvimento do pré-sal, nós recebemos pela 3ª vez o Prêmio Nobel da indústria do petróleo mundial. Então, quer dizer, os auditores se recusarem a assinar uma empresa com essas características, a nós nos parece muito claro que faz parte de um jogo de geopolítica, de disputa pelo pré-sal no mundo. E também não por acaso. Ao mesmo tempo que isso tudo acontece, tem hoje 5 projetos no Congresso Nacional que busca rever o modelo de partilha e voltar o modelo das concessões, tirando a Petrobras de operadora única. Caminhando aqui para o meu encerramento, eu queria ainda dizer para vocês por que a operadora única é tão importante. Né? Porque as pessoas tendem a achar, bom, mas mantém a partilha, que é, por exemplo, o que está dizendo o Serra. Né? O Serra está dizendo, não, mantém a partilha, mas só tira a Petrobras de operadora única. Aliás, até mesmo aqui o nosso ministro das Minas e Energia cometeu o desatino de mencionar isso em Houston. Né? Mesmo se fosse intenção do governo fazer isso, que a presidenta Dilma já afirmou que não seria nada estratégico falar isso lá em Houston. Né? Teria que se avisa que vai vender, a primeira coisa é avisa que vai tirar a operadora única, a primeira coisa que faz é desvalorizar a Petrobras. Então não deveria ser anunciado dessa forma de maneira alguma como foi. Nos parece de fato um desserviço. Né? Mas então está sendo... Por que a importância da operação única? Justamente pelo controle da produção, pela a garantia da aplicabilidade do conteúdo nacional e pela detenção do conhecimento. Né? Como eu disse, o petróleo vale muito, o mercado vale muito, mas o conhecimento talvez vale mais do que tudo isso. Então, na medida em que você tem outras empresas que passam a operar, você perde o controle da reserva, você perde essa vantagem do conhecimento que a gente desenvolveu, principalmente no Centro de Pesquisa da Petrobras, no Rio de Janeiro, que é olhada pelo mundo todo. Então, na verdade, para nós que atuamos nessa área, a impressão que nós ficamos hoje é que o mundo inteiro queria ter o pré-sal e queria ter uma empresa que pudesse produzir no pré-sal. Né? E a nós, brasileiros, graças a esse grande circo midiático que se formou, talvez tenha muitos brasileiros com vergonha da gente ter a Petrobras. Então é um pouco isso. Para nós está claro que está a serviço de interesses externos na disputa pela riqueza da nossa gente. Temos repetido, nós não podemos permitir, nós estamos entrando na era do petróleo. O petróleo é responsável já por mais de 10% do nosso PIB. Os investimentos da Petrobras correspondem a 20% de tudo que se investe no Brasil, 40% dos investimentos industriais. Né? Então,
Portanto, atacar a Petrobras, como está sendo feito, é atacar o Brasil. Para nós está muito claro, é um cerco nesse sentido que busca desvalorizar a nossa economia, desvalorizar a capacidade do nosso povo e entregar as nossas riquezas, como já foi feito com o ouro, como já foi feito com o pau-brasil, como já foi feito com a cana-de-açúcar, como está sendo feito nesse momento com o ferro, né? Então, temos dito, nós não podemos perder a oportunidade de mais um grande recurso natural que a gente tem ser colocado a serviço de outras nações, em detrimento da nossa gente. Muito obrigado, amigos e amigas, pela presença.